dia, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da TOTVS. Estão aqui presentes Denis Hanskovich, CEO, Gilsomar Maia, CFO e Gustavo Bastos, vice-presidente de plataformas. Informamos que todos os participantes estarão assistindo à videoconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém que esteja escutando esta conferência pelo telefone necessite de alguma assistência, por favor, digite *0. Áudio e vídeo podem ser acessados pela internet por meio do link disponível no site de Relações com Investidores, ri.totos.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de indústrias e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzi-la a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Denis, que iniciará a apresentação. A partir do slide 3. Por favor, Denis, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Como de costume, quero começar agradecendo a todos os TOTVERS, as suas famílias e a todos os nossos milhares de clientes e milhões de usuários espalhados pela América Latina que seguem engajados e não medindo esforços para contribuir em nossa jornada para a construção e fortalecimento de um ecossistema 3D, 3 dimensões onde a gente tem gestão, business performance e TechFin, interligado e interdependente. Bom, começamos 2022 em um ritmo parecido com o fechamento de 2021. Na dimensão de gestão, os atributos combinados, capacidade única de cross-sell e upsell, mais o portfólio de produto cada vez mais amplo e com uma qualidade mais qualidade, mais máquina de vendas e capacidade de pricing power, continuam nos impulsionando a novos recordes em um mercado não maduro e em expansão. Neste trimestre, destaque para os novos recordes na adição de ARR, no crescimento orgânico, no NPS e no desempenho histórico do incremento de receita de licença do modelo corporativo, que atingiu 36,6 milhões de reais, um crescimento de mais de 200% ano contra ano. Em Business Performance, seguimos com o mandato e foco voltado ao crescimento, com avanço forte de 34% ano contra ano na receita recorrente e com novos investimentos e avanços em Digital Commerce e na estratégia de crescimento da RD Station via PLG, que é o Product Led Growth. Por fim, em TechFin, mesmo sazonalmente impactada, apresentou um crescimento de 25% na produção de crédito ano contra ano, com a carteira atingindo o recorde de 1,8 bilhão de reais e mantendo os baixos níveis de inadimplência. Sem falar, claro, da JV com o Itaú. Esse movimento único e pioneiro endereça de maneira definitiva os temas de portfólio e, principalmente, de funding. Bom, passando agora para os destaques financeiros e operacionais no slide 5, vemos que as nossas locomotivas de crescimento continuam impulsionando o resultado da companhia, já que, mesmo com o forte resultado da receita de licenças do incremento do modelo corporativo, as dimensões Business Performance e TechFin, somadas ao SaaS de gestão, já representaram 1/3 da receita total e quase metade do crescimento ano contra ano. A receita líquida de funding atingiu 946 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 34% sobre o mesmo período de 2021,
tendo como destaques nas três dimensões. Em gestão, o crescimento de 26% ano contra ano da receita líquida, impulsionada pelo crescimento orgânico de 26% da receita recorrente, e o já mencionado desempenho histórico do incremento do modelo corporativo. Em Business Performance, a receita da dimensão seguiu num bom ritmo, com destaque para a receita recorrente, que cresceu 34% ano contra ano na mesma base comparativa. E em Techfin, a produção de crédito da Supplier cresceu 25% ano contra ano, atingindo 2,6 bilhões de reais no trimestre. Passando agora para o slide 6, a margem EBITDA encerrou o trimestre em 23,6%, 330 pontos base abaixo do 1T21. Essa redução é explicada principalmente pelo efeito do dissídio na margem de contribuição de gestão de 2021 versus 2022. Nesse caso, o 1T21 foi beneficiado pelo efeito inflacionário em preço na receita ter se dado em patamar significativamente superior ao dos reajustes coletivos de salários. Já no T22, esses reajustes coletivos refletiram o forte repique inflacionário de 2021, resultando em um aumento relativo quase 2,3 vezes maior. Vale comentar que, com o natural avanço da receita recorrente ao longo de 2022, em especial no segundo semestre, os impactos desses reajustes de custos devem ser diluídos. Adicionalmente, em menor escala, também tivemos impactos pelas reduções sazonais das margens de contribuição de Business Performance e de Techfin sobre a receita líquida das respectivas dimensões, que serão comentados mais adiante pelo Maia. Com relação à regra dos 40, como podemos observar no gráfico à direita do slide, essa métrica atingiu o patamar de 57,4% neste trimestre, um avanço de 13 pontos percentuais sobre o 1T21, dos quais 16,3 pontos vieram do excepcional crescimento de receita líquida. A partir do próximo slide, o Gustavo irá comentar o resultado da dimensão de gestão. Gustavo, é com você. Obrigado, Denis. Bom dia a todos. Como podemos observar no slide 8, a receita líquida de gestão apresentou duas importantes marcas nesse trimestre. Recorde de crescimento orgânico ano contra ano da receita recorrente e o maior patamar trimestral de receita de licenças dos últimos 9 anos, especialmente impulsionado pelo desempenho recorde de 36,6 milhões de incremento de licenças do modelo corporativo. Este desempenho retrata o crescimento acelerado dos clientes sobre essa modalidade, em especial do SMB, refletindo a retomada econômica do mercado em 2021, após o pico da pandemia, e reforçando a percepção de que nossos clientes são mais resilientes que a média das empresas brasileiras. Ainda cabe destacar a contribuição no resultado ano contra ano dos segmentos de distribuição, que cresceu mais de 40%, dos segmentos educacional e construção de projetos, que cresceram mais de 30%. Também já observamos alguns efeitos colaterais positivos resultantes das sinergias associadas ao processo de consolidação das franquias, que foi realizado ao longo de 2021. Já o crescimento de 27% ano contra ano da receita recorrente, dos quais 26% orgânicos, resultou de mais um novo recorde histórico de adição líquida orgânica de ARR, de um total de 247 milhões de reais, que é 2,7 vezes maior que o primeiro trimestre de 2021 e 3,6% maior que o quarto trimestre. Com isso, o ARR de gestão superou a marca de 3 bilhões de reais. Este crescimento expressivo de ARR foi possível principalmente pela evolução do volume de vendas, que correspondeu por aproximadamente 69% dessa adição, refletindo principalmente os novos signings de SaaS, que seguiram avançando, e a adição líquida de aproximadamente 51 milhões de reais do modelo corporativo, 91% maior que o primeiro trimestre de 2021, reflexo do forte incremento de licenças. Vale ressaltar também os seguintes elementos que contribuíram para o desempenho da adição líquida de ARR no período. O efeito preço, responsável pelos demais 31%, decorrente dos reajustes contratuais, e a manutenção de baixos patamares de churn, como demonstrado pela taxa de renovação de quase 99% no trimestre. A combinação desses mesmos elementos, novos signings de SaaS,
o pricing power, a capacidade de repasse de inflação e a manutenção de baixos níveis de churn, levaram a receita de SaaS de gestão a crescer 35% ano contra ano, com destaque para a cloud, que cresceu 46% no mesmo período, como se pode observar no gráfico à direita do slide. Vale mencionar que com uma estratégia híbrida, uso de nuvem própria e de nuvem pública, e multi-cloud, uso de mais de um fornecedor de nuvem pública, nós seguimos otimistas quanto à oportunidade de ampliação do tema de cloud em nossos clientes, lastreado principalmente pelos seguintes fatores: a ampliação do nosso nível de serviço através da expansão de nossas zonas de disponibilidade, o aprofundamento da especialidade desses serviços dedicados aos nossos produtos, como, por exemplo, a evolução da plataforma The Cloud e a escalabilidade que a gente consegue dar aos clientes nos temas de infraestrutura, dados e segurança. Passando agora para o slide 9, a margem de contribuição de gestão ultrapassou a marca de 450 milhões no trimestre, enquanto a margem de contribuição sobre a receita líquida da dimensão cresceu 130 pontos base versus o quarto trimestre de 2021 e manteve o patamar do primeiro trimestre de 2021. Considerando o aumento de quase 2,3 vezes maior do reajuste inflacionário aplicado na estrutura de custos em 2022 versus 2021, ao passo que a média dos índices inflacionários que impactam a receita se mantiveram em patamares estáveis, esse é um resultado que comprova a solidez e a escalabilidade do nosso modelo de negócio. Agora eu passo a palavra para o Maia, que vai comentar os resultados de Business Performance e Techfin. É contigo, Maia. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Como apresentado no gráfico à esquerda do slide 10, a receita líquida da dimensão Business Performance cresceu 33% ano contra ano na mesma base de comparação, tendo sido puxada pelo avanço de 34% da receita recorrente, que atingiu o patamar de 99% do total de receita dessa dimensão. A RR da dimensão, apresentada no gráfico no canto direito do slide, encerrou o trimestre em 284 milhões de reais, uma adição líquida de 15,6 milhões, patamar levemente abaixo do quarto trimestre, devido a aspectos sazonais da operação. A frente de Digital Commerce também segue evoluindo, tendo encerrado o trimestre com mais de 200 clientes em produção, isto é, que já estão gerando GMV, é um patamar 2,5 vezes acima do patamar de 1T21. E o GMV já anualizado atingiu aproximadamente 300 milhões de reais, o que representa um aumento de 150% ano contra ano. Nós demos também um passo importante na execução da nossa estratégia de exponencialização dessa frente de Digital Commerce, ao trazer do mercado um novo head para essa operação, que conta com larga experiência e passagens em empresas como a Lynx e mais recentemente pela própria Vtex. Passando agora para o slide 11, a margem de contribuição da dimensão foi de 48%, ficou um patamar inferior tanto ao primeiro tri do ano passado quanto ao quarto trimestre também. Isso se deu principalmente pelo maior nível de investimento em P&D, que é reflexo do momento e do mandato dessa dimensão, que é de crescimento de receita, e preparando as fundações para a liderança nesse mercado, que é de baixa penetração e de grande potencial de crescimento. Vale também destacar que, a despeito do atual mandato, essa já é uma operação lucrativa, com units econômicos bastante positivos, o que reforça o alto potencial de geração de valor dessa dimensão. Um exemplo disso é o produto premium de marketing digital da RD Station, que fechou o trimestre com uma relação LTV, Lifetime Value, sobre custo de aquisição de cliente, próximo de 5 vezes. Agora eu vou falar sobre o resultado de Techfin no slide 12. A receita cresceu 49% ano contra ano, impulsionada pelo aumento da taxa Selic e pelo crescimento de 25% da produção de crédito nesse mesmo período. Já a redução de 10% na análise trimestre contra trimestre da receita de Techfin, apresentada no gráfico superior esquerdo do slide, se deveu principalmente aos seguintes fatores. Primeiro, ao impacto negativo de 9,3 milhões referentes à cessão da carteira para o FDIC. Segundo, o impacto negativo de 2,9 milhões
pela redução do volume de produção da carteira de crédito contra o quarto trimestre, que foi de 2,3%. E terceiro, pelo impacto positivo de R$ 3,5 milhões por conta do aumento da taxa Selic no período. Com relação à cessão da carteira para o FIDIC, que foi o primeiro elemento, está associado à combinação de 3 elementos. O primeiro dele, o aumento da taxa de cessão, que é reflexo da alta da Selic. Lembrando que a taxa de cessão é o desconto aplicado pelo FIDIC na aquisição dos recebíveis da administradora da supplier e que se converte no fundo, ao longo do tempo, em receita do fundo. O segundo elemento foi o aumento do volume de carteira cedida ao fundo, e isso como uma forma de otimizar o uso do caixa e eficiência da operação de crédito como um todo. E o terceiro elemento foi o aumento do prazo médio dessa carteira, que passou de 53,1 dias no quarto TRI para 62,9 dias nesse trimestre, o que aumenta a receita a apropriar do fundo, diferida no tempo. Esta receita a apropriar é reconhecida pro rata, portanto diferida, e atingiu o patamar de 26,3 milhões no trimestre, o que é 22% maior do que o patamar do quarto trimestre. Falando agora sobre a produção de crédito, essa redução de 2,3% frente ao quarto trimestre está ligada a um comportamento sazonal de primeiro trimestre, principalmente pela redução da produção das indústrias, devido ao período de férias coletivas e à entre-safra do agronegócio. Importante mencionar que em 2021 o comportamento foi distinto, porque houve um desempenho mais forte que o normal no segundo semestre de 2020 por conta da recuperação após o pico da pandemia. Adicionalmente, vale também comentar que a estratégia de cross-sell do produto Mais Negócio seguiu evoluindo. Neste trimestre, 58% dos novos afiliados em prospecção e 56% dos afiliados em implementação são de clientes TOTS, comprovando o potencial dessa solução em nossa base de clientes. Já a carteira de crédito líquida da provisão para perda esperada, que está apresentada no gráfico no canto esquerdo inferior do slide, atingiu o patamar histórico de 1,8 bilhão de reais no trimestre, o que é 30% maior ano contra ano. Isso se deu principalmente pelo aumento do prazo médio, que eu já comentei anteriormente, em especial das operações na agroindústria. A receita líquida de funding, apresentada no gráfico superior à direita, ficou 27% menor do que o trimestre anterior. Resultado já comentado por conta da redução de 10% da receita de TechFin e também pelo aumento de custo de funding de 30%. Esse aumento se deu por conta principalmente do descasamento entre os efeitos da alta da Selic na remuneração das cotas do FIDIC versus os efeitos da Selic na carteira de crédito, resultando no impacto negativo de 6,4 milhões no trimestre nessa receita líquida de custo de funding. Como já comentamos em trimestres anteriores, esse descasamento ocorre quando há alterações na taxa Selic, resultando em efeitos negativos em ciclos de alta da Selic e efeitos positivos em ciclos de baixa. Ou seja, esses efeitos podem se neutralizar ao longo de um período de tempo mais longo. Nesse contexto, a criação da JV de TechFin com o Itaú Unibanco trará grandes benefícios no tema de funding, não só em termos de disponibilidade, mas também de custo, flexibilidade e, portanto, se traduzindo em eficiência e redução desses efeitos de sazonalidade e descasamento, possibilitando que a TechFin e a supplier sejam mais rentáveis e competitivas. Com relação à inadimplência sobre o total da carteira, a provisão para perda esperada passou de 0,21% da produção de crédito no quarto trimestre para 0,40% no primeiro trimestre. No entanto, isso não levou a um aumento significativo do percentual de inadimplência de 90 dias, como podemos observar no gráfico inferior à direita do slide. Esse nível mais elevado de provisão no trimestre reflete principalmente o crescimento de 33% da carteira vencida, versus um aumento de 16% da carteira a vencer. Vale ressaltar que a companhia já vem observando uma redução nessa carteira vencida, principalmente nas faixas iniciais de atraso, como reflexo dos constantes ajustes nos limites de crédito, e que até esse momento
os volumes de perda efetiva não aumentaram. Dessa forma, caso essa redução da carteira vencida continue e as perdas efetivas se mantenham nos patamares atuais, poderá haver uma redução dessa provisão. Por fim, no slide 13, os efeitos apresentados no gráfico à direita do slide, referentes à cessão da carteira para o FDIC, ao descasamento entre os efeitos da Selic no custo de funding versus na carteira de crédito, e a redução do volume de produção de crédito no trimestre, combinados ao nível mais elevado de produção, foram os principais fatores que levaram à redução de margem de contribuição de Techfin no trimestre. Agora eu volto à apresentação para o Denis poder falar sobre ESG no slide 14. Obrigado, Maia. Bom, ligados ao pilar G, nós destacamos no período a realização da nossa AGO e a nossa AGE, realizadas no dia 19 de abril de 22, que contou com a participação de mais de 71% do capital votante da companhia e teve todas as matérias propostas aprovadas, entre elas orçamento de capital, remuneração global da administração e a composição do Conselho de Administração para os próximos 2 anos. Destacamos também a elevação do rating da TOTVS pela Fitch, que passou de AA para AA+, refletindo, entre outros, a capacidade de geração de caixa da companhia, a expectativa de preservação de margens e a diversificação de negócios com a adição das dimensões Techfin e Business Performance, atrelados a um elevado potencial de crescimento. Passando agora para o slide 15, como mensagem final, quero destacar que, como sabemos, nossas dimensões vivem o que chamamos de momentos e mandatos distintos. Essa expressão embute um importante conceito, que precisamos ter o cuidado de não exigir as mesmas coisas de negócios que não vivem a mesma realidade. Podemos dizer com tranquilidade que estamos tomando esse cuidado. Seguimos focados em nossa jornada de crescimento e transformação, entregando importantes e claras conquistas e evoluções em nossas locomotivas de crescimento. Na dimensão de gestão, a chegada da Gesplan traz repercussões secundárias bastante importantes para a dimensão de Techfin. Essa aquisição fortalece ainda mais uma dimensão que vem apresentando forte crescimento e seguidas quebras de recordes. Mesmo com a nossa liderança incontestável no mercado de ERP, esta é uma dimensão que enxergamos com muitas oportunidades e claramente está em expansão. Por isso, seguiremos investindo e procurando novas formas de gerar valor. Em Business Performance, a chegada de um novo head com larga experiência para a operação de Digital Commerce e os avanços na estratégia da RD Station de cross e upsell, fortalecido pelo planejamento do primeiro piloto de sinergia de portfólio entre RD Station e TOTVS, são apenas 2 exemplos da nossa convicção de que esta é uma dimensão com alto potencial de geração de valor e que vamos continuar apostando forte, visando aumentar a vantagem competitiva e aumentar a oportunidade de um mercado com baixa penetração. Por fim, e essa é a grande novidade até esse momento, em Techfin, a JV TOTVS mais Itaú irá revolucionar a forma do SMB contratar e consumir serviços financeiros. Essa combinação única da nossa expertise em sistemas de gestão com a expertise financeira do Itaú acelera o nosso roadmap e amplia fortemente a nossa ambição na construção da maior e melhor plataforma de serviços financeiros. O objetivo é ampliar, simplificar e democratizar o acesso no mercado B2B. Bom, quando a maior parte dos indicadores de performance está caminhando na direção correta, normalmente começamos a receber a pergunta de analistas e de investidores. Bom, o que está faltando? A resposta, nesse caso, é relativamente simples. Tornar as 3 dimensões, que são sólidas de maneira autônoma, em um verdadeiro ecossistema integrado, interligado e interdependente. Claro, o desafio é executar essa construção. Exige tamanho, investimento, estrutura, sofisticação e capacidade em M&A. Esses atributos combinados que a TOTVS tem.
Acreditamos que a proposta de valor de ajudar as empresas a melhorarem o seu desempenho é forte e sólida, que a tecnologia é o caminho. Nossa jornada de construção desse ecossistema está em franco desenvolvimento e seguiremos adiante, buscando transformar a TOTVS no Trusted Advisor de boa parte das empresas brasileiras, sempre acreditando no Brasil que faz. Bom, agora ficamos disponíveis para a sessão de Q&A. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Nossa primeira pergunta é de Marcelo Santos, Banco JP Morgan. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas, são duas. A primeira é em relação à business performance. Se vocês pudessem falar um pouco do timeline e, de algum jeito, o tamanho dessa oportunidade de cross-sell entre RD e TOTVS. Vocês mencionaram um piloto sendo começado agora, como é que isso deveria evoluir? Não sei se dá para, de algum jeito, quantificar ou, pelo menos, dar uma ideia do tamanho. E a segunda pergunta seria em relação à margem bruta da dimensão de gestão. Para frente, obviamente, o SaaS vai crescer em relação ao tradicional. Por outro lado, você vai ter mais cloud. Como é que a gente deveria esperar essa margem bruta se comportando, falando ao longo de anos, não de trimestres, mas quando você tiver muito mais SaaS, mas também tiver muito mais cloud, o que a gente poderia esperar? Obrigado. Maravilha, obrigado, Marcelo. Eu vou começar e aí, naturalmente, em todas as perguntas, o Gustavo e o Maia me ajudam. Bom, sobre a oportunidade em business performance, em particular aí, a questão do cross-sell entre TOTVS e RD Station, não, a gente não consegue quantificar nesse momento exatamente o tamanho dessa oportunidade, mas a gente consegue dar, eventualmente, algumas dicas que eu acho que são importantes, né? Antes de mais nada, o primeiro piloto que a gente vai construir é o piloto com o produto de CRM, né? Isso já foi dito, se não me engano, no call anterior, então agora nós estamos realmente numa etapa já bastante avançada de desenho dessa iniciativa com o CRM em particular. A gente já sabe, por um trabalho que a TOTVS vem fazendo há alguns anos, que boa parte da nossa base de clientes tem uma necessidade premente de CRM, né? A gente já tinha uma oferta de CRM aqui, mas que é uma oferta que não necessariamente tem aderência para toda a nossa base de clientes, né? CRM é uma categoria muito ampla e que abarca diversos tipos de funcionalidades, extensão de produto e tudo mais. Então esse produto da RD a gente acredita que tem um encaixe muito bom numa parcela bastante importante, milhares de clientes nós estamos falando. Agora, nós temos um desafio nesse caso, que é o desafio do ticket médio, né? O ticket médio hoje do CRM na RD é um ticket médio proporcionalmente baixo e menor, inclusive, do que a gente precisa para que ele tenha um bom encaixe na nossa plataforma de distribuição. Como que a gente resolve isso? A maior parte dos clientes de CRM atuais da RD, que não são clientes da TOTVS, eles têm uma quantidade de usuários proporcionalmente muito pequena. E os nossos clientes, na média, têm uma quantidade muito maior. Na hora que a gente tem um modelo, que é o modelo que nós vamos utilizar, onde a gente cobra por usuários, a gente passa a ter uma capacidade de geração de valor que justifica a oferta desse produto através da nossa estrutura de distribuição. Então, de novo, não conseguimos ainda dar uma volumetria mais precisa, mas eu posso dizer que, de um lado, a gente vai ter uma quantidade bastante importante, milhares de clientes onde esse produto tem aderência, e do outro, a gente espera um ticket médio significativamente maior do que o ticket médio que o CRM tem hoje nos clientes standalone da RD, pelo fato de serem clientes proporcionalmente maiores e terem um número de usuários também maior, tá? Sobre a segunda pergunta, Marcelo, em relação à margem bruta de gestão,
Olhando nesse horizonte que você colocou de anos e não o próximo trimestre, por exemplo, a expectativa é que essa margem bruta ela siga crescendo, tá? O maior definidor, digamos assim, da margem bruta, no final das contas, é a proporção entre receita recorrente e a receita de serviços, né? Na medida em que a gente passa a ter cada vez mais um percentual de receita recorrente, e é isso que tem acontecido, e toda vez que a gente migra para o SaaS, toda vez que a gente coloca os clientes na nuvem, esse percentual de recorrência ele aumenta, né? A gente pode esperar que ao longo do tempo essa margem bruta aumente. Pura e simplesmente porque a margem bruta da recorrência ela gira em torno de 80%, às vezes até um pouco mais de 80%, enquanto a margem bruta de serviços é metade ou muitas vezes até menos do que a metade desse valor. Então, de novo, conforme o recorrente vá crescendo e chegue a 85%, eventualmente 90% do total, é de se esperar que essa margem bruta, independentemente do custo de cloud, possa se expandir mais um pouquinho, tá? Perfeito, obrigado pelas respostas, Denis. Obrigado, Marcelo. Nossa próxima pergunta, Fred Mendes, Bank of America. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call também. Tem duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é o NetRR, né? Vejo muito forte novamente, aí 250 milhões. Nesse tiro corporativo aí veio 3 vezes acima do 1Q21. A dúvida aqui é como é que eu faço essa leitura agora para o segundo Q? Porque antes, acho que o nosso entendimento aqui era que você reconheceria esse NetRR de 3 a 6 meses, mas talvez, não sei se essa leitura correta, tem a questão das carências, né, que parece que estão reduzindo. Então, acho que o ponto aqui, se o entendimento uma boa parte disso já foi reconhecido agora nesse Q, ou tem uma parte ainda mais relevante que seria reconhecido no segundo Q, e aí, de novo, já dá uma indicação de mais resultado forte. Essa é a primeira. E a segunda, eu entendo que aqui talvez não dá para falar muita coisa, mas, enfim, o que for possível aqui já ajuda bastante. Em relação à Techfin, em relação à Divvy com o Itaú, é claro que é uma Divvy, então, por definição, é 50-50, né? Mas se já tem um entendimento ali de que a TOTVS, pelo menos nessa parte de execução, vai ter ali uma participação maior, né, principalmente no primeiro momento, justamente para talvez evitar, né, que essa Divvy se perca, dado todo o tamanho e relevância do Itaú. Obrigado, pessoal. Bom, Fred, começando pela pergunta da adição líquida de ARR, o que ocorre? Os meses de janeiro e fevereiro são meses relativamente mais lentos, tá, em termos de produção. Exceção feita ao incremento do corporativo, que ele ocorre bem no início do trimestre, ele tem um impacto mais cheio. Mas olhando para o restante da adição, ligado à produção de vendas mesmo propriamente, ele teve uma concentração que é comum, bem mais forte, no último mês do trimestre, está no mês de março. Então, isso naturalmente faz com que o impacto dessa adição líquida de ARR do trimestre para essa porção, ela tem uma contribuição proporcionalmente menor no primeiro trimestre do que ela vai ter no segundo. Tá? Então, no final das contas, uma parte importante dessa produção de primeiro tri, ela vai ter um carrego mais cheio no segundo trimestre do que no primeiro. Com relação ao corporativo, não. Tá? O corporativo ele tem o mesmo nível de contribuição do primeiro e do segundo trimestre. E aí eu acho que agora a segunda pergunta é sobre a JV, né, Denis? Talvez só complementando a resposta do Maia, para ser mais preciso, em torno de... O mês de março ele foi exatamente a soma dos meses de janeiro e fevereiro em termos de vendas, né? Então, todo final de trimestre, né, todo último mês de trimestre é sempre um mês muito mais forte, já existe essa dinâmica dentro da nossa estrutura de vendas, da nossa estrutura de distribuição, mas nesse trimestre em particular, março equivaleu em termos de produção comercial a janeiro e fevereiro, né? Claro, como o Maia colocou, tem o impacto do corporativo, que pegou o primeiro tri cheio, mas o segundo tri ele tem sim um impacto bem importante, positivo, dessa produção que se concentrou em março.
Indo para a resposta em relação à JV, Fred, deixa eu dar 2 passos para trás, né? Antes de mais nada, a JV ela ainda não é efetivamente uma realidade prática, porque o que a gente fez, como sempre nesse tipo de processo, foi o signing, né? E a gente tem aí um período que pode levar alguns poucos meses, tanto de aprovação de CAD, que a gente acredita, como já falou, que não deve ter nenhuma grande dificuldade, rito sumário, é o que todos nós imaginamos e esperamos, mas também tem a aprovação do Bacen, que aí tende a levar um pouquinho mais de tempo. Não vemos nenhum problema, mas do ponto de vista mecânico, provavelmente vai levar um pouco mais de tempo. Dito tudo isso, todo o processo de negociação que levou aí em torno de 1 ano, ele foi um processo que nos permitiu gerar um grau de, como é que eu vou dizer, de confiança e de conhecimento mesmo, nosso para com o Itaú e do Itaú para conosco muito grande. Isso nos dá a tranquilidade e a confiança de que, primeiro, o Itaú tem clareza de que esse é um deal que a gente chama, e eles mesmos chamam, de TOTOS-cêntrico. Por que ele é TOTOS-cêntrico? Porque ele vai estar focando na base de clientes da TOTOS, porque ele vai estar criando vantagens competitivas que se baseiam exatamente na interligação e na integração com os produtos da TOTOS e no uso efetivo dos dados que estão dentro do sistema da TOTOS, né? Então, isso por si só já faz com que ambos os lados tenham a clareza de uma relevância da TOTOS muito grande. Agora, isso significa que será a TOTOS que dará as cartas dentro da JV sozinha? Não. Essa é uma JV que vai ser gerida em consenso, em parceria, onde nós temos a tranquilidade de que o Itaú vai dar a devida atenção, independentemente do tamanho que ele tem. Porque nós temos mecanismos de governança que também foram explicados em vários calls que nós fizemos posteriormente ao anúncio da JV, que garantem que se não houver uma determinada performance, se não houver um determinado cumprimento de ambos os lados, da TOTOS e do Itaú, do que nós chamamos de obrigações fundamentais, existem mecanismos nessa governança que garantem, por um lado, a correção de eventuais problemas e eventuais descumprimentos e, no limite, se essas correções não forem feitas ou não forem suficientes, há uma punição estabelecida, que eu obviamente não posso entrar no detalhe, mas que garante que ambos os lados vão precisar e certamente irão prover esse devido foco, essa devida atenção. Então, a gente nunca pode garantir, obviamente, que a gente vai ter sucesso em nada novo que a gente crie, mas eu posso te dizer com tranquilidade, Fred, que o processo foi assim longamente discutido e a gente está muito tranquilo de que todos os mecanismos que foram criados vão dar para ambos os sócios a garantia de que ambos vão estar dando a devida atenção, o devido foco e não vão medir esforço para tentar fazer com que essa JV seja o sucesso que todos nós queremos, tá? Perfeito. Super claro, Denis Maia. Muito obrigado. Obrigado, Fred. Nossa próxima pergunta, Victor, Credit Suisse. Bom dia, Denis Maia, Gustavo. Obrigado pela oportunidade de fazer as perguntas. Do meu lado é uma só, na parte de TechFin. Olhando para a posição de caixa de TechFin no final do primeiro TRI, a gente pode ver que vocês usaram muito do caixa FDIC, e representa agora metade da posição de caixa atual. Tendo em vista que a carteira de crédito aumentou no último trimestre com a expansão da carteira FDIC e ao mesmo tempo que a margem de contribuição foi comprimida por conta da Selic, é possível pensar, olhando para os próximos trimestres sem a JV, que a TOTOS vai continuar priorizando o crescimento da carteira de crédito e possivelmente em detrimento da margem de contribuição? Vitor, eu vou começar e aí eu passo para o Maia eventualmente aproveitar inclusive essa tua pergunta para explicar um pouquinho mais de alguns itens aí
da dinâmica da Techfin, em particular temas de administradora, FDIC e efeitos que a gente foi colocando aí nas explicações do release, mas a resposta para você é de que o que a gente está sempre buscando é um equilíbrio, tá? No caso de crédito em particular, o que não quer dizer que é a mesma resposta para a Techfin em geral, né? Mas em crédito em particular, e aí óbvio a Supplier, que é uma operação de crédito, a gente sempre está buscando o equilíbrio, tá? Crescimento obviamente é importante, a gente quer continuar ganhando share, a gente quer continuar trazendo afiliados novos, a gente quer continuar ganhando relevância dentro dos afiliados, tudo isso a gente quer. Agora, sempre preservando a rentabilidade. Então, não é um ou outro, são as duas coisas. Essa é uma operação que já tem uma maturidade, já tem 20 anos de janela, então ela segue dinâmicas que eu diria são muito parecidas com as dinâmicas que a gente tem dentro da dimensão de gestão, onde a gente procura exatamente combinar os dois elementos, crescimento por um lado e rentabilidade do outro. Então, só mais uma vez, em termos de crédito, não é crescimento ou rentabilidade, é crescimento com rentabilidade. Mas, Maia, te peço para você complementar aqui. Não, tudo bem, Denis. Com relação ao fluxo aí, né, Denis, que você comentou, basicamente nós temos duas entidades ali na estrutura da Supplier. Uma é a administradora de cartão de crédito digital, que é a Supplier administradora, e outra é o fundo de direito creditórios lá do cartão de crédito. Tá? A administradora é a grande originadora ali que produz o crédito que opera ali juntamente com os afiliados. Né? Então ela traz toda a produção e ela cede praticamente toda essa carteira para o FDIC. O FDIC ele faz dinheiro com a taxa de cessão que ele cobra da administradora. Né? Então ele cobra a taxa inteira da administradora com base no custo dele de capital e que ele tem lá das cotas, principalmente das cotas sêniores. À medida que a Selic aumenta, o fundo tem que aumentar essa taxa que ele cobra da administradora, o que faz com que, na prática, migre esse resultado da administradora para dentro do fundo. E aí o fundo carrega essa carteira no tempo, ou seja, na prática, quando a gente tem esse aumento da taxa de cessão, você está deslocando mais receita no tempo. Isso já vem acontecendo no ciclo de alta da Selic, mas nesse trimestre coincidiu também mais dois outros elementos. O primeiro dele é um aumento bem importante de prazo médio. Então, à medida que você tem uma carteira mais alongada, essa taxa de desconto ela tem um efeito também de valor presente que é mais importante na largada, então você difere mais receita no tempo. E a segunda coisa é que, a despeito da gente ter tido uma produção 2,3% menor que no quarto TRI, por ela ser uma produção com prazo médio maior, quando você olha a crua, o resultado que essa mesma produção traz por mês, ela é um pouco menor. Então, proporcionalmente, é uma produção que, se a gente ajustar em termos de dia, ela tem uma queda mais relevante do que 2,3%. Então, essas duas coisas, somadas à primeira que eu expliquei do fluxo, elas também causam esse impacto que a gente comentou aí durante o call. Tá? Perfeito, Maia. Obrigado. Denis, muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta, Christian Faria, Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelas minhas perguntas. Eu tenho duas aqui. A primeira é aqui em relação ao ARR, né? Eu vi que alguns analistas já até perguntaram, mas tentar entender um pouco mais do que vocês estão vendo aqui já ao longo desse segundo trimestre e também o que seria uma perspectiva para frente, né? Dado que a gente sabe que esse número que a gente tem visto acima de 200 milhões ele tem sido bastante forte, principalmente comparado com o ano anterior. E se seria possível esperar isso olhando para frente, né? Ou, em outras palavras, né? Quando que isso deveria normalizar o nível de crescimento, né? E aí, a outra pergunta seria ali em relação à Techfin, né? Eu vi que, por exemplo, o percentual de inadimplência
ele permaneceu um pouco em linha com o que era o histórico, né, próximo de 0,8, enquanto que a PDD subiu bastante o custo ali dos custos de despesa da empresa. Então, queria entender se isso já é um pouco do impacto daquelas reversões que estavam sendo feitas ao longo do ano passado. Obrigado. Obrigado. Olha, eu vou responder a primeira e passo para o Maia falar um pouquinho de PDD. Olha, em relação à RR, a gente tem uma expectativa boa. Pelo menos por enquanto, as dinâmicas que a gente tem visto na nossa dimensão de gestão em particular tem sido positiva, tá? Como eu falei agora há pouco, o mês de março, por exemplo, foi um mês muito forte para nós, né? A gente bateu basicamente o nosso recorde de produção de vendas, né? Abril sempre tem o que a gente chama de uma ressaca, né? Exatamente porque o mês de fechamento do trimestre é muito forte, mas a expectativa que a gente tem para esse segundo trimestre é de uma produção de vendas também num nível bastante bom. O que significa que aquele ponto que a gente coloca, né, de que o efeito do dissídio no primeiro trimestre, ele, em particular nesse ano, onde o dissídio foi proporcionalmente muito maior do que no ano passado, né, foi mais de 10% esse ano e em torno de 4% no ano passado, ele, ao longo do ano, ele vai ser diluído, né? No segundo trimestre, a gente vai ter um pouco menos de diluição, simplesmente porque o prazo vai estar ainda mais curto, além do fato da gente não ter o modelo corporativo em licenças se aplicando no segundo trimestre, mas no terceiro e no quarto, certamente essa diluição vai estar já totalmente refletida. E isso, combinado com a RR se mantendo num patamar muito bom, nos dá uma expectativa de uma performance na nossa dimensão de gestão ao longo do ano bastante positiva, tá? Mas passo agora para o Maia sobre PDD. Bom, sobre a inadimplência de Techfin, você tem toda a razão, Christian. Quando a gente olha o percentual de carteira atrasada sobre a carteira total, a gente continua com um percentual relativamente baixo, mesmo comparado à produção também, né? O ponto é que quando a PDD ela é mais carregada pela carteira em atraso. Então, como a carteira como um todo cresceu, até pelo prazo médio ser um pouco mais alongado, né? A carteira em dia, a vencer, ela cresceu, ela dilui a relevância da carteira atrasada, mas a carteira atrasada ela teve um aumento superior à carteira a vencer. Então, acho que foi coisa de 16% na carteira a vencer, se eu não me engano, contra 33% de carteira em atraso, vencida. Tá? Isso foi detectado ao longo do trimestre, né? Então foram feitos ajustes naturais do dia a dia da operação, ali na supplier, de calibragem de limites, e a gente já viu isso sendo atenuado, a gente viu o que a gente chama de aberturas de atraso fechando, tanto que nós trouxemos no release já o snapshot da carteira de abril, e ali a gente já consegue ver que principalmente até 30 dias, de 30 a 60, a gente já vê uma queda já perceptível dessa carteira em atraso. Tá? Mas, naturalmente, a carteira atrasada é aquela que carrega a provisão. Obviamente, isso não quer dizer que é uma carteira que já é perdida, né? Não quer dizer necessariamente que isso vai se converter em perda, muito pelo contrário, né? O time tem trabalhado no sentido de reverter esses atrasos em recebimento. E até aqui as perdas efetivas estão se comportando relativamente bem, né, parecido com o nosso histórico. Se isso se mantiver, a gente tem uma boa chance de ter uma reversão de uma parte, pelo menos, dessa provisão futuramente. Tá? Então, é uma característica da operação de crédito, né, você ter uma postura bastante conservadora, principalmente voltada à carteira em atraso, e ajustando, calibrando esses limites para que as novas produções não acentuem essa questão. Tá? Então, até aqui, eu acho que é um item que, na meu ver, está sob controle. Tá? Não, perfeito, pessoal. Se você já me permite fazer um follow-up aqui nesse ponto, o Maia, esse encurtamento da carteira agora, alongamento do período,
ele deveria ser entendido agora relacionado à sazonalidade da carteira, ou seja, olhando para frente, a gente deveria ter uma normalidade desse período, né, de giro da carteira e, consequentemente, dessa questão do custo relacionado à cessão. Obrigado. Sim, penso que sim, Christian. Se nós olharmos a carteira, eu acho que a gente até trouxe também o prazo médio do primeiro trimestre de 21, deve estar ali próximo de 61 dias também, tá? Já não é tão distante desses quase 63 dias que nós tivemos aqui. Isso se dá muito por conta do agronegócio, tá? Que é um período em que o agronegócio ele gera muita produção de crédito e assim, na média, o prazo médio também da carteira agro, ele é um prazo mais alongado. Então, isso faz com que o prazo médio da produção desse período e, consequentemente, da carteira, ele seja um pouco acima. À medida que os meses vão passando e a relevância de agro ela diminui dentro dessa carteira, o prazo médio da carteira como um todo ele tem um comportamento histórico de voltar a patamares mais próximo ali dos 50 dias, 50 e poucos dias. Tá? Perfeito. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta, Leonardo, UBS. Olá, bom dia a todos. 2 perguntas aqui de Techfin novamente. A primeira, justamente o que o Maia acabou de falar sobre agribusiness, pudesse dar um exemplo, dar uma ideia para a gente como que funciona o termo, por que ele é um pouco maior e se ao longo de 2022 vão ter outros fatores que podem afetar o termo médio aí da carteira. Essa é uma. E a outra é sobre essa questão da cessão da carteira para o FDIC. A ideia aqui, posso estar misturando um pouco as coisas, mas no passado vocês falaram um pouco de usar mais caixa próprio, né? E agora nesse trimestre teve essa cessão para o FDIC, né? Se você pudesse explicar um pouco, a dinâmica continua a mesma, muito mais FDIC, esse processo de ceder a carteira para o FDIC vai continuar nos próximos trimestres. Como que a gente pode esperar isso? É mais para entender crescimento de receita e margem. Obrigado. Bom, falando do prazo médio da carteira, essa é uma característica muito ligada a do final do quarto trimestre para o primeiro trimestre, principalmente, que é onde você tem as safras ali do agronegócio, tá? Então, a relevância do agro, ela diminui nos trimestres seguintes, meramente por uma questão de safra. E aí o prazo ele também está ligado a esse ciclo mais longo da cadeia do agronegócio. Tá? Então é um prazo que é quase o dobro da média da carteira geral, vamos dizer assim, da supplier. Tá? Então isso é um ponto bem específico que existe. A própria relevância do agronegócio ao longo dos últimos anos foi crescendo. Esse é um setor da economia que a supplier tem desenvolvido. É um setor muito bom, muito demandador desse tipo de serviço. Francamente, eu não vejo, Léo, outros nichos como esse que tenham uma relevância como o agro, por exemplo, que possa, pelo menos aqui no horizonte de tempo que a gente consegue enxergar, provocar um efeito parecido como esse, tá, de alongamento. Pelo menos aqui no nosso radar eu não consigo ver isso por hora. Tá? Com relação à cessão, não tem nenhuma perspectiva de mudança. O que a gente fez ao longo do tempo foi otimizando o uso de caixa da operação. Uma parte dos afiliados, no acordo com a supplier, ele tem um prazo de pagamento um pouco mais alongado. Em geral, o afiliado acho que recebe em torno de, 3 dias aproximadamente. Mas existe alguns acordos com alguns afiliados que eles recebem quase em um mês. Então isso gera um floating na administradora, porque ela recebe do fundo em D+2, D+3, se eu não me engano, e esse dinheiro dorme dentro da supplier ao longo do mês até você pagar esse grupo de afiliados que tem um prazo de recebimento um pouco mais alongado. Então esse floating ao longo do tempo, nós fomos trabalhando para que ele também fosse usado como um recurso dentro da administradora para carregar um pedaço da carteira. Agora isso tem um limite também, né? A gente trabalha com um nível de seguro um pouco maior ali para que a gente mantenha o risco total da supplier
dentro dos limites que nós estabelecemos aqui. Tá? Então, não vejo como a gente mudar muito esse balanço. Nesse trimestre em específico, nós tivemos uma sessão mais concentrada num período logo após o aumento de taxa e que casou com esse alongamento de carteira. Então, isso fez com que a taxa que o fundo cobra da administradora tivesse um aumento substancial, seja pelo prazo, seja pelo próprio aumento da taxa Selic, porque isso reflete automaticamente na remuneração das cotas do FDIC. Então, o FDIC tem que cobrar mais para poder ter recurso suficiente para remunerar as cotas. Então, na realidade, você retira recursos, receitas de dentro da administradora e leva para o fundo, e o fundo apropria isso no tempo. Isso retorna depois via cota subordinada, mas dentro de uma lógica de tempo um pouco mais estendida. Tá? Não sei se ficou claro aí para você. Se você me permite sim, Maia. complementar, Léo, só para complementar, eu acho que esses dois elementos, né, tanto o alongamento de prazo, quanto essa dinâmica de busca permanente de uma eficiência melhor no uso de recursos de funding, são duas dinâmicas muito positivas, né? Elas eventualmente têm impactos circunstanciais, como está acontecendo nesse trimestre, que não são positivas, mas o cômputo geral dessas duas coisas é positivo. Quando você alonga o prazo da tua carteira, isso significa que se você continuar tendo o mesmo nível de produção que você tinha, a tua carteira vai aumentando, porque você vai carregando aquilo por um tempo mais longo. Então, é positivo. Agora gera esse efeito, obviamente, que o Maia explicou. E do lado do uso maior do floating da supplier, são dois aspectos positivos, né? O primeiro é que o floating ele vai aumentando exatamente pelo crescimento da operação, né? Então, o fato de ter mais disponibilidade na administradora já é um sinal de que o negócio segue crescendo num ritmo adequado. E a segunda é que quando a gente usa efetivamente o recurso de floating da administradora, do ponto de vista daquela operação ao longo do tempo, você está tendo um uso menor de um recurso mais caro, que é o recurso da cota sênior e mezanino do FDIC. Quanto mais a gente tiver a possibilidade de usar floating, menos recurso remunerado a gente vai precisar ter dentro do FDIC. Claro que, de novo, existe um balanço no sentido de risco, do próprio tamanho desse floating, né? Mas o cômputo geral disso é extremamente positivo e é por isso que, obviamente, a escolha é feita independentemente do impacto disso no curto prazo não ser um impacto positivo. Ao longo da vida daquele uso, daquela sessão, é extremamente positivo, tá? Boa, ajudou bem. Obrigado, Denis. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Para retirar a sua pergunta da fila, favor digitar *2. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a sua pergunta da fila, digita *2. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Denis para as considerações finais. Maravilha, obrigado. Bom, para finalizar, eu quero registrar aqui o convite para o nosso Investor Day, que vai ser realizado dentro do maior evento de tecnologia e negócios do Brasil, que é o Universo TOTOS. Bom, após 2 anos onde a gente não teve o Universo, a gente está voltando com o evento, com uma programação muito legal, muito bacana, reunindo grandes nomes de mercado e os nossos maiores especialistas em 2 dias de muito conteúdo.
Então, eu peço a todos que puderem que se registrem e que, melhor dizendo, registrem em suas agendas o Save the Date para os dias 14 e 15 de junho em São Paulo. E em breve o nosso time de RI aqui com o Sérgio vai estar compartilhando com vocês mais informações para inscrições e participação. Quero agradecer mais uma vez a todos, em particular aos Totters, pela participação nessa conferência e desejo a todos vocês um excelente dia e um resto de semana. Obrigado, pessoal. A videoconferência da TOTVS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.